Os judeus foram duramente perseguidos durante a maior parte da Antiguidade e Idade Média. Dá para falar até em antissemitismo medieval. Esse ódio contra os judeus, é claro, não surgiu do nada. Ele foi sendo construído ao longo dos séculos, alimentado por interpretações religiosas, crenças escatológicas e rumores maliciosos que passaram a fazer parte do imaginário europeu. Na base desse preconceito persistente estava uma visão profundamente negativa dos judeus, moldada tanto por dogmas da igreja quanto por medos populares. O resultado foi a formação de uma mentalidade coletiva que via os judeus não apenas como diferentes, mas como perigosos, inimigos de Deus, da ordem e da sociedade cristã. Um dos fundamentos mais poderosos do antissemitismo na Idade Média era o ensinamento cristão de que os judeus eram responsáveis pelo deicídio, ou seja, a morte de Jesus Cristo, Deus. Essa acusação, embora teologicamente contestada por alguns teólogos ao longo do tempo, foi amplamente divulgada pela Igreja durante séculos. Sermões, peças teatrais e obras de arte reforçavam a imagem do povo judeu como traidor e assassino do Messias. Isso não apenas legitimava a exclusão dos judeus da sociedade cristã, mas também criava uma atmosfera propícia à violência, como os frequentes ataques organizados contra comunidades judaicas que ocorriam em períodos de crise ou agitação social. Fica evidente que esse preconceito ignorava o fato de que Jesus e praticamente todos os seus discípulos iniciais eram também judeus. Maria e José eram judeus. Marta, Maria e Lázaro, os amigos de Jesus, eram, adivinhe só, judeus. Parece óbvio demais, mas não custa lembrar. Um outro componente que agravava essa visão negativa dos judeus era a interpretação escatológica de certos textos bíblicos. De acordo com algumas tradições medievais, o anticristo, aquela figura que, segundo o cristianismo, iria surgir no fim dos tempos para enganar a humanidade, desafiar a autoridade divina, a figura essa amparada em leituras de Daniel e do Apocalipse de João. Esta figura, segundo alguns teólogos medievais, seria um judeu descendente da tribo de Dan. Esta crença, mesmo sem uma base bíblica sólida relacionando a tribo de Dan ao anticristo, teve bastante força no imaginário da época. O judeu passou a ser associado não só então ao passado como assassino de Deus, mas também ao futuro apocalíptico, como colaborador do mal supremo que ainda viria. Assim, o antissemitismo se misturava com o medo do fim do mundo, tornando-se ainda mais intenso. Além disso, uma série de lendas difamatórias começou a se espalhar pelas cidades e vilarejos da Europa medieval, apresentando os judeus como seres monstruosos, conspiradores e perigosos. Uma das acusações mais frequentes era a de assassinato ritual. Alegava-se que os judeus sequestravam e matavam crianças cristãs em rituais secretos, muitas vezes próximos à Páscoa, como uma forma de zombar do sofrimento de Cristo. Esses boatos eram totalmente infundados, mas provocaram linchamentos, execuções e destruição de comunidades judaicas inteiras. Durante a Peste Negra, que devastou a Europa entre 1347 e 1351, os judeus foram novamente alvos fáceis. Diante de uma doença desconhecida e devastadora, a população buscava culpados. Espalhou-se então a ideia de que os judeus estariam envenenando os poços para matar os cristãos, supostamente como parte de uma conspiração maligna. Apesar de os judeus morrerem também aos milhares pela peste, a histeria coletiva ignorava estes fatos. Em muitos locais, comunidades judaicas foram totalmente massacradas em represália por algo que nunca havia acontecido. Outro elemento recorrente na demonização dos judeus era a acusação de satanismo, veja só. Diziam que eles adoravam o diabo em forma de animais grotescos, frequentemente gatos ou sapos, e realizavam rituais obscenos em segredo. Essas ideias tinham raízes na iconografia cristã e no medo do oculto, sendo alimentadas por relatos sensacionalistas e confissões obtidas sob tortura. Ao serem associados à figura do diabo, os judeus eram colocados não apenas como inimigos da igreja, mas de toda a humanidade. Essas crenças e mitos, embora absurdas, tiveram efeitos devastadores. Alimentaram um clima constante de hostilidade e violência contra os judeus, que eram proibidos de possuir terras, exercer certas profissões e morar em certos lugares. A perseguição era justificada não apenas com base em acusações concretas, mas também
por um conjunto de narrativas que se retroalimentavam, criando um clima contínuo de exclusão e agressão. O antissemitismo medieval, portanto, não foi apenas um reflexo do preconceito religioso. Mais do que isso, ele foi um sistema complicado, sustentado por ideologia, medo e ignorância, que estabeleceu as bases para formas futuras de discriminação, incluindo, atenção, as perseguições dos séculos XIX e XX. Entender essas raízes é essencial para compreender a persistência do ódio e a importância de enfrentá-lo com conhecimento e memória cristã, mas, acima de tudo, com espírito de pacificação. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se em nosso canal, dê o seu joinha e compartilhe-o com alguém. Dê uma olhada também nos livros e cursos que eu tenho para você. A lista está na descrição do vídeo. Até a próxima, se Deus quiser.